Oi, gente, aqui é Fernando Nakagawa e tá começando mais um episódio do podcast O Que Eu Faço, o podcast de finanças e investimentos da CNN Brasil. Por aqui você aprende a poupar e a investir. Como sempre, quem me acompanha é a minha queridíssima Luciana Barreto. Oi, Lu! Oi, Naka. Olá, ouvintes. Que bom estar mais uma vez com vocês. Hoje a gente fala sobre um assunto que concentrou toda a expectativa do mercado financeiro na semana passada. E eu tô falando da reunião do Copom. Pois é, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reuniu na terça e na quarta-feira para decidir o futuro da Selic, a nossa taxa básica de juro. O resultado, como todo mundo da imprensa já falou, foi uma alta da taxa Selic para 2,75%. Mas a alta não correspondeu exatamente às expectativas do mercado, né, Naka? Pois é, Lu, as estimativas eram de que a Selic subisse meio ponto, mas o Copom acabou surpreendendo uma parte do pessoal com essa alta de 0,75 ponto. Com isso, o juro então passou de 2 para 2,75. É uma mudança relativamente significativa. Para te ajudar a entender como isso impacta diretamente a você, investidor, a gente conversa hoje com o Arley Júnior, Advisory de Investimentos do Santander. Seja bem-vindo mais uma vez ao Que Eu Faço, Arley. Olá, Lu. Olá, Naka. Obrigado pelo convite. Arley, esse movimento de alta de juros que o Copom iniciou na semana passada deve continuar para o restante do ano? Bom, a gente espera sim que a Selic encerre o ano num patamar maior do que o atual patamar de 2,75, né, após a última decisão do Copom. E com base no último comunicado que o Copom fez, é esperado, né, possivelmente a gente observe mais um aumento de 0,75, a depender da trajetória da inflação e as condições fiscais e o quadro da pandemia, o quanto isso vai ter de impacto sobre as expectativas. E até o banco já revisou, né, as projeções e a gente espera que o ano encerre com uma Selic em 5,5% ao ano, né? Então, uma Selic num patamar de fato maior. Possivelmente a gente observe, então, mais um aumento de 0,75 na próxima reunião e os próximos aumentos sejam em torno de 0,5%. É importante aqui a gente ressaltar que essa decisão recente aí do Copom, né, na última reunião, ela estava muito associada com os choques que a gente tem observado sobre a trajetória da inflação, né, sobre as expectativas em torno da trajetória da inflação por conta dos choques recentes que a gente tem observado. Então, esse movimento de alta que foi iniciado agora, ele vai ter o objetivo ali de diminuir a pressão sobre o câmbio e também, por consequência, tentar atenuar ali a inflação, a trajetória da inflação, para que ela fique mais perto do centro da meta. Então, a gente vai observar sim esse movimento acontecendo no curto prazo e ele deve seguir aí essa trajetória, esse ciclo de alta, podendo se estender até o próximo ano. Levando isso em conta, essa alta já realizada e as esperadas para o futuro, Arley, vale a pena mexer na carteira dos investimentos? A gente vai ter, por exemplo, uma queda do interesse pela renda variável? Bom, o movimento de alta ele já era esperado. A surpresa, né, na última decisão foi muito por conta de ser um aumento acima do que era previsto, mas era um movimento que já era esperado. Então, os investimentos tradicionais, né, atrelados ao CDI, vou dar aqui alguns exemplos, né, o CDB, o fundo DI, eles acompanham a taxa de juros e esse movimento, como eu disse, ele já era esperado. E quando a gente olha para frente, a gente tem uma expectativa de uma Selic alcançando ali perto de 6% num prazo mais longo. Ou seja, não é um patamar igual a gente já teve no passado, que eram de 2 dígitos, acima de 10% inclusive. O Brasil não deve voltar para esse patamar de taxa de juros e, como consequência disso, os investimentos de renda fixa, né, que são mais tradicionais, eles vão acompanhar a Selic até esse percentual novo, né, de macroeconômico, uma visão mais de longo prazo. Pensando nisso, né, esse já é um primeiro argumento, né, uma primeira provocação do investidor buscar alternativas para que a carteira de investimentos possa render acima da Selic, né, acima dos juros, acima do CDI. Então, esta é a primeira proposta. Como consequência, o mercado vai buscar essas alternativas de risco. Uma dessas alternativas é a renda variável, e aí traz o segundo ponto da pergunta. A renda variável ela pode sim ser sensibilizada no curto prazo, porque quando há um aumento da taxa de juros, os títulos do governo que são corrigidos pela taxa de juros, eles vão ser elevados, e aí o mercado acaba observando uma mudança do portfólio de investimentos indo para esses títulos que estão remunerando com uma taxa maior. E esse movimento
movimento, então, de mudança de mix de carteira, mix de portfólio, ele acaba sensibilizando, porque era um dinheiro que poderia ser destinado para a renda variável e pode potencialmente ser alocado na renda fixa. Então, pode haver sim um impacto no curto prazo. Mas, para o mercado de renda variável, o ideal é que o investidor tenha uma visão de médio e longo prazo. E quando a gente traz essa visão para o cenário macroeconômico, ela hoje, né, com tudo que a gente tem absorvido de informação, ela está mais para o lado positivo. Por que isso? Primeiro que é esperado uma recuperação econômica. Essa recuperação ela deve ser gradual, mas é uma recuperação econômica. E o que vem acompanhada disso é uma continuidade dos planos de vacinação. Conforme a vacinação ela vai avançando, a gente deve observar uma redução das restrições sociais, e as restrições sociais reduzindo, a atividade econômica ela volta para um ritmo mais acelerado e potencialmente em algum momento ela volta para o nível pré-crise. E é esse movimento então de recuperação econômica das empresas, né, voltando para o ritmo de atividade que trabalhavam anteriormente. Isso deve ser acompanhado aí pelo preço das ações que são negociadas na bolsa, né? Então é um ambiente que ele é mais positivo. E aí, para finalizar o argumento final para a renda variável, são os juros. Como eu comentei, hoje a gente não espera que a Selic ela volte para o patamar de 2 dígitos. Então o novo cenário de juros de longo prazo após o fim, né, do ciclo de alta, deve ficar perto de 6%. Então é um patamar baixo comparado com o que teve no passado. Então os investidores devem continuar buscando essas alternativas. Então quanto mais dinheiro for alocado para esse mercado de renda variável, maiores são as chances aí desse mercado ganhar mais robustez, né, ganhar mais valorização. O aumento da Selic é sempre vantajoso para os investimentos em renda fixa? A renda fixa, né, só para relembrar aqui os investidores, os ouvintes que estão nos ouvindo, a renda fixa ela tem duas estruturas de remuneração. Tem uma que é pós-fixada e tem uma que é pré-fixada. Os investimentos pós-fixados são aqueles que acompanham algum índice, por exemplo, o CDI, que acompanha de perto a Selic. Então, o movimento da Selic impacta diretamente o rendimento desses investimentos. Então, conforme a Selic for subindo, o rendimento de um CDB-DI ou um fundo DI, ou até mesmo uma letra, né, uma LCI, LCA, ele acompanha. Então, se a gente iniciou o ciclo de alta de juros e vai continuar observando esse movimento de alta, esses investimentos, eles automaticamente vão acompanhar esse processo. Então, eles vão passar a render mais, né, vão render mais do que eles estavam rendendo. Então, esse já é uma estrutura de rendimento para aquele investimento mais tradicional. Então, conforme for passando o tempo e a Selic for subindo, ela pode, ali em algum momento, já ter uma rentabilidade que pode, inclusive, superar a inflação naquele período que está sendo analisado. Por outro lado, existe também na renda fixa os investimentos pré-fixados. Os investimentos pré-fixados, o investidor ele já sabe, no momento da aplicação, quanto ele vai receber no vencimento. Então, eu posso investir, por exemplo, num título público com uma taxa pré-fixada e um prazo determinado, e que no vencimento eu sei exatamente o quanto eu vou receber. Essa taxa, ela acaba embutindo todas essas preocupações que acabam pairando no mercado, por qualquer que seja o motivo daquele momento. Então se hoje há uma preocupação com a trajetória das contas públicas ou uma preocupação com o quadro da pandemia, essas taxas elas refletem todas essas preocupações. Então ela vai ter uma remuneração maior e potencialmente acima da inflação. Então existem instrumentos aqui dentro da renda fixa que permitem o investidor conseguir uma rentabilidade mais atrativa e que potencialmente supere aqui a inflação, ou até mesmo, que é uma terceira opção dentro da renda fixa, é justamente escolher um investimento que remunera a variação da inflação mais uma taxa pré-fixada. Então aqui, observem que tem possibilidade de diversificar, de colocar o dinheiro, né, o recurso em mais opções dentro da renda fixa. Então eu tenho uma que acompanha o CDI ou a Selic e outras duas opções, sendo uma pré-fixada e uma outra que eu garanto a variação da inflação mais uma taxa pré-fixada. A gente recomenda que os investidores, né, façam essa avaliação, invistam nessas opções como alternativas de diversificação para justamente não ter uma rentabilidade, um juro real potencialmente negativo, né? Ou seja, aquele rendimento que eu tive no mês render menos do que a inflação no período. Então tem alternativas e o investidor tem que ficar atento a isso. Ale, acho que você já até comentou um pouquinho disso que eu vou te perguntar agora. Para quem já tem investimentos feitos antes dessa decisão do Banco Central em renda fixa, o que acontece com essa grana que eu tinha aplicado antes da taxa Selic subir?
Sim, eu comentei um pouquinho, mas é válido aqui reforçar para ficar gravado aqui na mente de quem está nos ouvindo. Esses investimentos eles vão acompanhar o rendimento da Selic, né, neste novo patamar de Selic. Então, como a renda fixa, né, que a mais tradicional, ela está atrelada ao CDI, ela é pós-fixada, ou seja, ela acompanha o movimento, seja para cima, seja para baixo. Como a gente está falando de um movimento de alta, né, e que olhando para frente, este movimento deve continuar acontecendo, os investimentos que o investidor já tem na carteira, eles irão acompanhar este aumento da taxa Selic. Então, se a gente está falando hoje que está em 2,75 e na próxima reunião, por exemplo, né, aumentar mais 0,75, o investidor, ele automaticamente, no investimento que ele já tem na carteira, já passa a receber essa remuneração nova, porque a renda fixa tradicional, ela acompanha o movimento da Selic, né? Ela acompanha o movimento da taxa de juros. Então, para aquele cliente que tem essa parcela já na carteira, ele vai ser beneficiado porque é um novo patamar, é um patamar maior de rendimento. Mas aqui, acho que vale um reforço final, fazendo um gancho de tudo que eu comentei aqui, que mesmo com esse movimento de alta, né, a sugestão aqui é que não concentre os investimentos somente na renda fixa tradicional, mesmo com esse movimento de alta, porque tem uma série de oportunidades para o investidor diversificar, e eu estou falando não só do mercado local, como também investimento no exterior. O investidor hoje tem essa opção de investir lá fora, sem precisar abrir conta, sem precisar converter em dólar, então tem uma gama de produtos bastante extensa hoje para buscar render acima dos juros. Muito bem, Arley, mega obrigado pelas suas explicações e pelo bate-papo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite e vamos observar aí o movimento dos próximos meses e sempre comentar aqui e deixar todo mundo atualizado. Muito obrigada também aos ouvintes que nos acompanharam até o final. Um abraço e continuem nos acompanhando pelas redes sociais. Tchau, Naka. Tchau, Lu. Até mais.